Olá, alunos, aqui é a professora Camila e hoje a gente vai estar falando sobre globalização e blocos econômicos. Na aula passada a gente falou sobre globalização e hoje a gente vai estar falando sobre um aspecto da globalização que é a formação de blocos econômicos. Bom, a globalização ela tem como uma das características, o fim das fronteiras nacionais. E aí, como não há não tem como negar que com a revolução tecnológica, o setor da comunicação e da informação, ela se transformou drasticamente e transformou também as formas de relacionamento. Então, o produto dessa revolução é a globalização, que vai estabelecer aí a relação entre os locais e o que ocorre no plano global. Então, a gente tem os limites físicos, que a gente já sabe, que é as fronteiras dos países, dos municípios, E existem as fronteiras virtuais, que no mundo globalizado é uma discussão aí que a gente tem sobre soberania das nações. Então, como se sabe, a soberania ela constitui no fundamento político e jurídico da sustentação de um Estado-nação. Você já deve ter estudado isso em outras matérias. Então, o pilar do Estado é o domínio do território, que vai garantir com que haja essa soberania diante de outras nações, ou seja, outras nações elas também têm que reconhecer essa soberania. Dito de outra forma, o Estado ele é soberano porque ele tem um monopólio da força e do uso da violência. Então ele é responsável pela força armada, pela defesa do território nacional contra qualquer ameaça externa. Então a globalização ela coloca em xeque a definição clássica de soberania baseada nos limites físicos de uma nação, que também está entrelaçada aí com o que a gente entende como território em geografia, que a gente já estudou isso aí lá no primeiro ano. Então, frequentemente, no mundo globalizado, o Estado ele tem o poder de controlar a economia, e as relações sociais. E a gente até falou sobre liberalismo, sobre como o Estado, às vezes, ele tá mais... tem limites, com relação ao poder, a esse controle da economia. Então, com a globalização, ela vai promover um enfraquecimento do Estado. E aí, a intervenção política, vai ser reduzida e vai ser delegada a aspectos aí num papel secundário. Então, no século XXI, o impacto que a globalização traz sobre a soberania dos Estados nacionais vai construir um cenário em que as nações que a gente conhece, elas vão estar um pouco diferentes do que a gente vê num mapa, por exemplo. Porque a gente imagina, no mapa, as fronteiras, a gente está vendo ali. Só que no mundo real, onde a gente vive, com a globalização, a gente pode imaginar que no contexto nacional e internacional, além da soberania e do território, do interesse nacional, da economia, com a globalização, as fronteiras elas ficaram menores. Então, tu consegue comprar uma coisa que é vendida lá no Japão, tu consegue saber notícia do que acontece nos Estados Unidos. Você, dentro da globalização, as distâncias ficaram menores e a gente, como cidadão global, é como se fosse um cidadão do mundo, que pega um pouquinho, de cada lugar. Por isso que se diz também que a globalização massifica, porque você escuta a música, você vê um filme, uma língua mundial, que é o inglês. Então, tudo isso daí, ela vai centralizar e monopolizar, transformando o que a gente conhece, E aí a globalização, ela vai muitas vezes pegar, o que o Estado, aqui que a gente entende como Estado mínimo, ou seja, um Estado enxuto, ele tem atribuições, que é a justiça, a segurança, a educação, Mas aí, com a globalização, a gente vai ter a privatização, as atividades produtivas,
ser vai ter umas relações econômicas diferentes. Então, o que a gente pode observar é que com a globalização nasceu aí uma nova forma de regionalizar os mercados, que é um fenômeno aí muito importante desde o século XX, que é os blocos econômicos, que é uma característica da globalização econômica. De certa forma, de forma assim bem simplificada, quando você vai comparar a política dos blocos, que ela não é mais um alinhamento político-militar que acontecia lá na Guerra Fria, que ali os países, né, que tinham relações se agrupavam, e ali tu tinha as duas superpotências, que eram Estados Unidos e União Europeia, e aí as nações se alinhavam e elas tinham as nações periféricas, né, que eram beneficiadas por vantagem obtida pela logística militar. Com, né, a globalização, tu tem agora diferentes, né? Agora tu tem blocos econômicos que faz com que isso aí seja um pouco diferente. As relações no mundo globalizado são diferentes. Então, os estados agora eles vão substituir as parcerias por blocos econômicos, né? Grandes blocos como a União Europeia, NAFTA, Mercosul, dentre outros. A gente vai falar sobre isso agora. Então, vamos aqui. O que você deve saber sobre globalização e blocos econômicos? O mundo sofreu importantes transformações durante o século XX, aí, que foi a Segunda Guerra Mundial, posteriormente a Guerra Fria. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a bipolarização mundial, como a gente já falou, blocos econômicos ali não existiam, a gente tinha os eixos, que eram os alinhamentos político-militares durante aquele período. Então, depois da crise do socialismo, ali, a partir da década de 80, vai mudar as relações geopolíticas estabelecidas e vai se redesenhar as fronteiras político-econômicas no planeta, né, no mundo aqui. Como que fim da Segunda Guerra Mundial, ela vai trazer o quê? A Guerra Fria, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial, posteriormente a gente tem Guerra Fria. A gente já falou sobre isso em outras aulas também. E aí, de um lado, tu tem os Estados Unidos com o capitalismo, do outro, tu tem a União Soviética com o socialismo, duas vertentes diferentes. Tu tem aqui o colapso da União Soviética lá durante a década de 80, né? A queda da União Soviética começa aqui na década de 80 e vai acabar a União Soviética em 1991. E o predomínio do capitalismo. Ela acaba e o capitalismo vai predominar. Nos Estados Unidos, aí, a potência, a América, o Japão na bacia do Pacífico e a União Europeia, que está ali entre o continente africano e o Oriente Médio. São as potências do capitalismo. Do lado da predominância do capitalismo, vai começar então aí o que a gente chama de era técnico-científico e informacional, que é o período que vivemos hoje, com a terceira revolução industrial, é o que a gente chama, né? Então, tudo é possível aqui, que existem tecnologias que fazem com que o mundo, né, fique bem pequenininho. E aqui a gente tem o mundo bipolar, a multipolarização da década de 48 até os anos 90, até 91, com a queda da União Soviética. Tu tem aqui os países que faziam parte da OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, aqui em laranja. Países aliados em verde, Brasil aí, um país aliado, cooperação militar, né? Por causa disso mesmo a gente teve aqui, muito provavelmente, a gente pode estar estudando isso aí também lá no futuro, ou então em história também, né? A participação do Brasil isso daqui que como aliado, né, na cooperação militar com relação aos Estados Unidos. Linha de enfrentamento leste-oeste
países que possuem armas nucleares. Você tem aqui a China, União Soviética, Estados Unidos, França, Reino Unido. Tudo isso daqui herança da corrida armamentista.